Olá, pessoal. Boa noite para todos. Espero que vocês aí estejam bem. Boa noite, bom dia, boa tarde, independentemente de quando vocês vão ver esse vídeo. É o seguinte, né? Na outra aula, a gente tinha feito aí a interface do nosso quiz. A gente criou aqui uma rápida estilização CSS, né, para as div, para os elementos que a gente vai usar. Até criou aqui uma primeira pergunta, né, para o quiz, né, utilizando o componente rádio, certo? Colocou uma div, que é onde vai exibir se a resposta está mesmo correta ou não, certo? E aqui nós temos a div resposta, né, que é onde vai exibir que está certo ou não, e aqui a div result, que é a div que vai exibir a quantidade de pontos, né, que o usuário vai ter, certo? Bom, a parte do HTML, a gente tinha já quase que acabado ela, né? A gente ia começar aí a fazer a parte do JavaScript, tá ok? Só mostrando para vocês aqui, né? A gente construiu uma coisinha bem simples com uma pergunta só, ok? E aí o usuário ele vai poder selecionar a resposta que ele acha correta, certo? Através do JavaScript, né, através de uma função, a gente vai dizer se a resposta está mesmo correta ou não, tá? Antes, moçadinha, a gente precisa ter em mente o seguinte: alguns dos métodos do Doom que a gente aprendeu, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, vamos recapitular. A gente tem um método do Doom que é o document.getElementsByClassName. Esse elements, pessoal, quer dizer o seguinte, que ele pode encontrar mais do que um elemento com a mesma classe, tá? Que nem aqui, ó, eu tenho dois parágrafos com a mesma classe, ok? A classe text. Então, o que eu estou mandando ele fazer com esse método? Olha, os objetos que tem na minha página, dentre todos os objetos que estão ali, procure os elementos cuja classe é teste, ok? Então, a sintaxe é essa, né? Eu coloco get elements by class name, abro um parênteses, coloco entre aspas o nome da classe que eu estou procurando, ok? Só que no caso aqui, ele pode retornar mais do que um elemento, tá? Então, nós vamos ter que usar um index, que é a posição daquele elemento. Esse index a gente coloca entre chaves, que nem está aqui, ok? E aqui, por exemplo, nós estamos fazendo uso, né, do inner HTML. O que faz esse inner HTML? Ele troca o texto, né? Troca o texto da div, troca o texto do parágrafo, tá? A gente vai usar também o inner HTML no nosso joguinho, tá ok? Então aqui, ó, o que ele vai fazer? Vamos recapitular, né? Ele vai mudar o texto desse primeiro parágrafo ou do segundo parágrafo? Vou dar um tempinho aí, hein, para vocês relembrarem. Bom, quem respondeu que ele vai mudar do segundo parágrafo, acertou, né? No lugar de aparecer se você conseguiu, vai aparecer sim, conseguimos, tá? Porque cada parágrafo aqui com essa classe, pessoal, tem um índice, que nem esse é o parágrafo de índice 0, esse é o parágrafo de índice 2, de índice 1, perdão. Como que isso daqui vai ser útil no nosso joguinho? Isso daqui vai ser útil para quê? Para a gente dizer em qual pergunta a gente está, né? A gente pode ter várias perguntas no nosso quiz. Vocês podem ver lá no código do nosso quiz que nós temos aqui uma div, né? Cuja classe dela é resposta, ok? Imagina que se eu tivesse mais perguntas, eu teria mais dessa div, tá? Então, esse index, ele vai servir para me auxiliar, dizer em qual pergunta eu estou, certo, pessoal? Outro método do Doom que a gente também vai utilizar
é o getElement, né, by tag name, ok? Aqui ele procura pela tag, tá? Então aqui, ó, novamente, eu posso ter mais do que um elemento com a tag P, né? Aqui eu estou mandando ele procurar pela tag P. Mas com esse index, né, de 0, eu estou pedindo para ele formatar quem, né? Vamos dar um tempinho aí para vocês. Quem falou que é o primeiro parágrafo, né? Acertou. Então, ele vai mudar o texto desse primeiro parágrafo. No lugar de aparecer acessando o primeiro parágrafo por método tagName, vai aparecer esse texto aqui. Conseguimos o primeiro parágrafo, certo? E, finalmente, a gente tem também o getElementById, né? Ó, pode ver que aqui, pessoal, ele não usa, né, getElements no plural. Ele usa getElement no singular. Por quê? Porque eu só vou ter um elemento com a ID que eu colocar aqui, certo? Quem tem a ID título é o meu H1, ok? Então, o que, que ele vai fazer aqui? Ele vai aplicar duas estilizações no título, né? Primeiro ele vai formatar a cor de fundo para vermelho e depois ele vai trocar o texto, tá? Todos esses métodos, pessoal, vai ser útil para quê? Para a gente indicar em qual pergunta a gente está, né? Se o usuário ele acertou aquela pergunta ou não, para a gente aplicar uma estilização, certo? Então, todos esses métodos do Doom aí vai ser importante para o nosso quiz, ok? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar aqui a tag script, certo? Vamos colocar ela aqui. Vamos dar um zoomzinho aqui, né, para a gente enxergar melhor. Certo? Ok. Vamos lá. Bom, já vamos começar já logo com ela. A função que vai verificar, né, se a minha resposta, né, tá correta ou não. Para essa função, eu vou informar para ela, ó, vou abrir e fechar. Eu vou informar para ela dois parâmetros. Quais são esses parâmetros? O primeiro parâmetro vai corresponder ao valor que o usuário clicou, tá? Lembrando que aqui no nosso quiz, ó, as respostas, as alternativas, né? Elas estão fornecidas por esse componente rádio, né? Que é aquela bolinha onde o usuário clica. Cada bolinha dessa vai ter um valor, tá? Valor A, valor B, valor C e valor D. Tudo bem? Então eu vou pegar aqui na função o valor, né, da resposta que o usuário clicou, certo? E aí também eu vou colocar um segundo parâmetro que vai ser a minha resposta correta, né? Cada pergunta vai ter uma resposta correta, certo? Agora, vou utilizar aqui de um if simples. Se o valor, que é o primeiro parâmetro, corresponder à resposta correta, que é o segundo parâmetro, o que, que significa isso? Né? Se o valor da alternativa que o usuário clicar corresponder ao valor correto, significa que o usuário acertou, ok? Agora aqui eu vou fazer o uso do JavaScript, né, para fazer as formatações, né? Onde eu vou indicar na resposta se aquela resposta é correta ou não, certo? Antes de fazer isso, eu vou ter que criar aqui em cima algumas variáveis, tá? Primeira variável que eu vou criar é a conteCertos. Vou inicializar ela com 0, porque no começo do quiz o usuário ele não acertou ainda nenhuma. A contePergunta, essa variável vai ser muito importante. Ela vai me indicar em qual pergunta eu estou, certo? Então, ó, por padrão, ela começa com 0, tá? Estão lembrados dos métodos que a gente viu agora há pouco, né? Quando eu estou na primeira pergunta, eu estou na div 0, né? Quando eu estou na segunda pergunta, eu estou na div 1, né? A div que vai exibir, por exemplo, se a resposta que eu selecionei, né, é uma resposta correta
ou não. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu já tenho duas variáveis, tá? Vamos pegar aqui e fazer as estilizações via JavaScript, tá? Então, primeira coisa, ó, vou pegar aqui o get elements by class name, resposta, né? Lembrando que aqui, ó, nessa primeira pergunta, eu vou exibir se a resposta está correta ou não por meio dessa div, tá? Então, eu posso ter várias divs com a class resposta, certo? Eu vou ter que usar um index aqui. Qual que vai ser esse index, né? Eu não posso, por exemplo, pessoal, fixar, né? Colocar aqui 1, 2, 3, porque senão não vai funcionar. Ele só vai me dizer se a resposta está correta ou não naquela pergunta, né? E eu quero que o usuário, ao longo do meu quiz, ele vai vendo se ele acertou ou não. Então, aqui eu vou colocar a conte pergunta. Essa conte pergunta, ela vai funcionar como uma variável contadora de perguntas, né? Como o próprio nome diz. Então, a princípio, o meu conte perguntas, ele começa valendo 0. Depois vocês vão ver que ele vai mudar, né? Depois, cada resposta que eu responder, ele vai incrementando nessa conte pergunta, ok? Então, vamos lá. Para mudar o texto da div, inner.html, se o valor for igual à resposta, quer dizer, então, que o usuário acertou. Vamos colocar aqui certa resposta, ok? Então, novamente, ó, pessoal, estou fazendo uso do método do DOM, ok? Aqui, entre chaves, eu estou colocando no lugar do número, né, uma variável, né, que vai contar a pergunta que eu estou, ok? Bom, vamos continuar aqui com a estilização da minha div, tá? Dá um Ctrl C aqui, um Ctrl V, tá? Então, se ele acertou, vamos fazer aqui uma formatação, ó, ponto style, ponto background color igual blue, né? Indicar com um fundo azul, olha, o usuário ele acertou, né? Que mais que a gente vai fazer aqui, né? Vamos também formatar a cor. Ctrl C, Ctrl V, ponto style, ponto color, né? Lembrando que esse background color, né, é com C maiúsculo. Color, a cor do texto a gente vai trocar para branco, tá? Então, olha só como é que vai funcionar o nosso quiz, né? Se o valor da alternativa corresponder ao valor da resposta correta, significa que o usuário ele acertou, tá? Se não, significa que ele errou. Antes, vamos colocar aqui também para ele incrementando nessa variável na conte certos, né? O conte mais, ele vai incrementar de 1 em 1, ok? Então, cada vez que o usuário acertar, ele vai incrementar 1 na variável conte certos, né? A conte certos ela começa com 0. Cada vez que ele acertar, ele incrementa 1, certo? Beleza. Isso é, pessoal, se o usuário acertar, mas ele pode também errar. Então, vamos colocar aqui um else, né? Um senão, ok? Agora, né, a estilização vai ser muito parecida, só que para o lado negativo, né? O usuário ele errou, ok? Vamos lá, dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. No lugar de certa resposta aqui, vou colocar resposta incorreta. No lugar do background ser blue, vou colocar vermelho, né, para indicar erro, né? O usuário ele errou, ok? Muito bom, pessoal. Depois que ele fazer essas verificações,
eu vou utilizar-me de um outro método do Doom. Para quê? Para travar esse field set, tá? Esse field set, pessoal, a gente viu, né? Eu comentei com vocês, né, em outra aula, né? Ele cria essa bordinha, tudo bem, né? Ele cria essa bordinha em volta da pergunta. Só que ele faz algo mais além, né? Ele agrupa tudo que está dentro dele, certo? Então, por exemplo, eu quero que o usuário, ao selecionar a resposta, o que acontece? Ele vai desabilitar isso daqui, né? Ele não vai mais poder clicar, por exemplo, na resposta 1, ok? Então, vamos a ver aqui, ó, como que a gente vai proceder. O else. Então, cada vez que ele fazer a verificação, ele vai vir aqui, document.get elements by tag name. Vou colocar aqui, entre aspas, field set, que agora eu quero meu campo. Ele pode encontrar mais do que um field set, então a lógica vai ser a mesma do outro, né? Eu vou colocar indexado de conte pergunta, que é a minha variável que vai contar a pergunta que eu tô, certo? Vou colocar aqui um disable recebendo true. Pensa só comigo, ó. Eu tô na pergunta 1. A pergunta 1 para mim, todos os elementos aqui, ó, né? A div class resposta, o field set, tá? Para os métodos do Doom, eles vão ter índice 0, ok? Então aqui, ó, peguei o get elements by class name, conte pergunta aqui começa valendo 0, ok? Então, eu criei uma lógica onde, se o usuário acertar, ele vai puxar qual elemento tem a class resposta indexado de conte pergunta. Conte pergunta começa com 0. Ou seja, eu estou na primeira pergunta. Ok? Então, ele vai me dizer, por meio dessa lógica, se eu acertei ou se eu errei. E vai fazer as formatações. Tá? Aí, pessoal, eu estou usando a conte pergunta. Né? A conte pergunta eu tenho que mudar o valor dela após selecionar a minha resposta, ok? No caso aqui, eu vou colocar para ele incrementar na conte pergunta. Ou seja, cada vez que ele fazer a verificação, significa que eu selecionei uma pergunta, né? Esse quiz, pessoal, ele vai ter uma limitaçãozinha. Qual que é a limitação? Você tem que responder na ordem das perguntas. Tudo bem? Maravilha, povo. Aí tem um detalhe, né? Aqui eu estou chamando a função, aqui eu estou usando a função verifica. Só que como vocês aprenderam, né, em outras aulas, a função, ela não executa sozinha, né? Eu tenho que chamar ela de algum lugar. Da onde que eu vou chamar essa função? A partir do momento que o usuário, ele clica numa resposta, tá? Então, aqui eu vou colocar ó, um evento onClick, certo? No onClick, eu vou chamar aquela função do JavaScript verifica, ok? Essa função, ela tem dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é o valor, né, da alternativa que o usuário clicou, né? Que nem aqui, por exemplo, onde eu estou codificando, ele vai pegar o valor A, certo? O valor da alternativa que o usuário clicou e a resposta correta. Que nem a resposta correta aqui, ó. Qual é a capital do Brasil? Vai ser a alternativa C. Vou colocar aqui um C entre aspas, né? Que é uma palavra, né? Tem que estar entre aspas. E aqui eu fecho a minha função. Olha lá. Ó. Então, no onClick da minha alternativa, ele vai chamar a função verifica, tá? Onde ele vai passar o valor e vai passar a resposta correta,
certo? Isso, pessoal, tem que ter para todas as alternativas, tá? Por isso que eu não fiz ele com mais de uma pergunta, né? Primeiro, a gente faz essa codificação, né? Verifica se está funcionando certinho, para depois, então, a gente proceder, ok? Então, todos os meus componentes rádio, né? Eu vou chamar a função verifica. O usuário ele não vai poder clicar em mais do que uma alternativa, tudo bem? Cada hora que ele clicar na função verifica, ele vai chamar essa função aqui, certo? Vamos testar agora. Qual é a capital do Brasil? Vamos errar. Olha lá, resposta incorreta. Então, ó, perceberam, ó, ele desabilitou, né? Eu não consigo mais clicar em outra alternativa, tá ok? Vamos atualizar a página e acertar, né? Vou colocar Brasília. Olha lá, ó, certa resposta, ok? Bom, vamos ver como que funciona isso daqui, ó, pessoal, né? Fazendo uma espécie de um debug, né? Eu clico aqui na linha que eu quero, é a partir daqui que ele vai fazer o debug, né? O debug, pessoal, é verificar o que está acontecendo linha a linha, ok? Então, ó, vou colocar para rodar, vou colocar para startar o debug, certo? E aí eu vou clicar numa resposta, né? Vou errar. Colocar aqui Rio de Janeiro. Ó, perceberam que ele parou aqui, certo? Aqui, se eu passar o mouse por cima, eu consigo verificar, ó. Estão vendo? Eu cliquei na primeira resposta, que tem o valor A. Só que a resposta correta é a C. Então, ele não vai fazer isso daqui, né? Ele vai vir para cá, ó. Tudo bem? Então, o que que eu estou mandando ele fazer aqui, ó? Documente, ó. Pegue a div que tem a class resposta, né? Por enquanto eu só tenho uma, mas vai ter mais, tá? Ó, o conte pergunta aqui, ele começa valendo 0, ou seja, ele vai pegar a primeira div e vai fazer essas formataçõezinhas aqui, tá? Vai colocar a resposta incorreta, né? Vai colocar o fundo vermelho, vai trocar a cor da letra, tudo bem? Ó, se eu clicar aqui, ó, eu vou conseguir visualizar que ele fez tudo isso, certo? Ó, note que aqui ainda está habilitado. Por quê? Porque ele não fez essa linha aqui. O que eu estou mandando ele fazer com essa linha? Olha, encontre qual field set tem o índice 0. Por enquanto, eu só tenho 1, ok? Então, vai ser esse daqui que tem o índice 0, ok? O que eu estou mandando ele fazer? Desabilita ele. Como consequência, ele vai desabilitar tudo que está dentro do field set, certo? E aí, então, né, ele vai incrementar na pergunta, ó. Fonte pergunta agora vale 1, não vale mais 0, certo? Então, assim que funciona, né, o meu quiz. Tudo bem? Muito bom, pessoal. Então, a gente viu aqui, né, que nós criamos uma função, né, que faz a verificação, tá? Agora, né, a gente pode também melhorar, né, esse quiz, tá? De que maneira que eu vou melhorar ele? Ele só tem uma pergunta só, Brasa, né? Vamos colocar mais. Muito fácil, né? Eu dou um Ctrl C aqui. Essa daqui é a dívida pergunta, né? Ela nasce aqui e morre aqui, certo? Vou dar um Ctrl C. Deixa eu fechar aqui, né? Para vocês verem melhor. Antes da result, vou colocar aqui uma outra div, certo? E aqui eu vou mudar, né, a minha pergunta, ok? Vamos lá, então. Vou colocar aqui a pergunta 2. Qual é o maior planeta do sistema solar? Ok?
Novamente, né, pessoal, o que que acontece aqui? Eu tenho os componentes rádio, né? Então, o que que eu vou ter que mudar? Obviamente, eu vou dar um Ctrl C e vou ter que fazer uns ajustes. O primeiro ajuste é o quê? Mudar a pergunta, ok? O segundo ajuste é mudar o nome dos componentes rádio, né? O meu HTML ele tem que saber que essas alternativas não são mais da primeira pergunta, são da segunda. Ele vai saber isso por meio do name de cada rádio, né? Que deve ser o mesmo. Então, aqui no lugar de tudo que é 1, coloquei tudo que é 2. Certo? Ok. Os valores eu não mudo, né? Agora vamos colocar aqui, ó, quais são as respostas, né? O componente rádio aí ele funciona aliado com um label, ok? Vamos lá, vamos colocar aqui Júpiter, Saturno, Urano e Marte. Bom, a resposta correta aqui, pessoal, é a primeira, tá? Então não vai ser mais a alternativa C, vai ser a alternativa A. Vamos mudar aqui para A. Tá? A. Tudo bem? Vamos colocar mais uma pergunta. Vou colocar 3 perguntas, né? Dá um Ctrl C aqui. Ctrl V. Terceira pergunta. Quem pintou a Mona Lisa? Vamos lá. Então, de novo aqui, ó. Ele tem que saber que essas alternativas é da pergunta 3. Então, aqui eu vou mudar para Q3. Ok? O valor eu não mudo. Vamos colocar as alternativas, né? Não vai ser mais Júpiter, né? Vamos mudar aqui. Vamos colocar Picasso. Vou colocar aqui Da Vinci. Vamos colocar Michelangelo. E vamos colocar aqui Leonardo. Bom, a alternativa correta aqui é a B. Deixa eu mudar então aqui, né? Vai ser mais A, vai ser B. Tá? Então, para a função, eu passo o valor da alternativa que o usuário clicou e passo qual é a resposta correta. Ok? Agora, eu posso fazer um teste, né, com os meus, com as minhas 3 perguntas. Vamos lá? Colocar para executar, né? Olha lá, ó. Ó como que o quiz agora começou a ficar aí mais interessante, né? Qual é a capital do Brasil? Vamos acertar. Maior planeta, vamos errar. E a terceira, vamos acertar, da 20. Certo? Tá aí. Então, nós vamos criar agora uma lógica, né, que vai contar a quantidade de perguntas que o usuário acertou, ok? Também vamos criar uma lógica onde a gente vai puxar o nome de quem está jogando, certo? Vamos deixar aí esse quiz ainda mais interessante, tá certo? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável. Vamos lá. Pegar o nome de quem está jogando, eu vou criar uma variável nome, certo? Vou criar aqui uma function que eu vou chamar de quem. Essa função ela não vai ter parâmetros, ok? De novo, né? Vamos dar um zoomzinho aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, ok? A variável nome que eu criei ali em cima vai receber um window.prompt,
né? A gente já viu como que funciona esse window.prompt, né? Ele pede para o usuário digitar alguma coisa. Identifique-se, por favor. Aqui é o título da caixa. Digite seu nome. Isso daqui vai ficar guardado dentro da variável nome, tá? Onde que ele vai chamar essa função? Né? Vocês sabem que a função, ela não executa sozinha, né? Ele tem que chamar a partir de algum lugar, né? Seja num clique de mouse, seja num digitar de peças, num digitar de teclas, né? No caso aqui, ó, ele vai chamar essa função quem? Vamos lá. No momento que o usuário abrir a página. Então, vamos colocar aqui, ó, um evento que vai ser o onload. Quem? Então, no momento que a página for lida, né, esse onload significa leitura, ele vai chamar a função quem, né, e vai pedir para o usuário digitar um nome. Vamos ver se procede? Olha lá, ó. Na leitura, então, ele pede para o usuário digitar um nome, né? Vou colocar aqui Brasa, ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar uma função que vai contabilizar a quantidade, que vai contabilizar, é isso mesmo, né? Contabilizar a quantidade de acertos que o usuário teve, né? Porque eu tenho aqui a variável para isso, ó. Cada hora que o usuário acerta, ele incrementa aqui nessa variável, ok? Vamos criar aqui a function quem. Vamos fazer aqui, ó. Ah, não, né? A gente já fez ela aqui em cima, né? Então aqui a function quem é só para pegar a identificação de quem que está jogando, certo? Agora nós vamos criar uma function, agora sim, né? Uma function que vai contabilizar a quantidade de acertos e a quantidade de erros. Essa é a função ver pontuação, ok? Nós temos aqui, pessoal, no nosso HTML, uma div que vai mostrar o resultado. Essa div ela tem uma ID result, certo? Ó, olha ela aqui. Por enquanto ela está vazia, tá? Mas via JavaScript a gente vai modificar ela, certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o document.get element by ID result. Ok? Ponto. Quero mudar o texto dela. Pegar o inner HTML igual. Pegar aquela variável nome, né, que recebeu o nome do usuário. Nome mais você acertou. Esse maisinho aqui é para fazer a concatenação. Mais conte certos mais perguntas, né? Então, eu estou mandando, olha, nos meus vários elementos, né, da minha página, encontre qual elemento tem a ID result, né? Aí, o que que ele vai fazer? Ele vai trocar o texto, onde ele vai fazer uma concatenação com a variável nome, que recebeu o nome do usuário, você acertou, né? Tantas perguntas, ok? A conte certos é a variável que eu utilizo para contabilizar, né, a quantidade de perguntas, ok? Vamos lá, vamos testar agora aqui. A gente tem que chamar essa função de algum lugar, né, Brasa? Ele não vai aí executar, né, a função sozinha, certo? Então, da onde que a gente vai chamar essa função? A gente vai chamar essa função a partir do momento que o usuário clicar no botão, certo? Então, olha lá, ó, temos um botão na página. A partir do momento que ele clica nesse botão, é que ele chama
o ver pontuação, certo? Vamos testar agora para ver, né? Ele vai ficar um pouco mais incrementado, né? Porque agora ele também vai pedir o meu nome. Vamos lá, vamos errar a primeira, vamos acertar a segunda e vamos acertar a terceira. Vou clicar em enviar respostas. Olha que legal, olha lá. Brasa, você acertou 2 perguntas, ok? Muito legal, né, pessoal? Um quizinho simples, né, via JavaScript, que dá para a gente fazer, ok? Mas ainda, né, a gente pode melhorar ele um pouquinho, ok? Eu coloquei aqui, pessoal, o seguinte, ó. Eu coloquei 2 imagens também, né? Uma imagem de acertou e uma imagem de errou, tá? Então, imagina que, além dele exibir, né, uma mensagem de texto em vermelho ou em azul, né, indicando que o usuário acertou ou errou, ele pode também exibir essas imagens, ok? Nós vamos ver aí, então, ó, como que a gente vai fazer. Bom, primeiro ponto é que as imagens, elas têm que estar junto com o meu HTML, tudo bem? Ou pelo menos aí na mesma pasta, né? Nós vamos criar uma lógica, certo? Onde a gente também vai exibir imagens, né? Correspondendo aí a se o usuário, se ele acertou ou se ele errou, certo? Então, nós vamos ver aqui, ó, como que a gente vai proceder, ok? Então, aqui, ó, eu tenho a minha div, né? Cada div de pergunta vai ter a pergunta e as alternativas, certo? Isso daí vai estar agrupado dentro de um field set, ok? Eu vou colocar aqui, ó, uma tag de imagem, img, né? Depois da resposta, eu vou colocar aqui uma tag img. Vou criar uma classe para essa imagem, ok? Vou formatar ela com uma altura e uma largura bem baixinha. Vou colocar 50 e 50. Ok? Muito bom, pessoal. Então, aqui, ó, imagina que agora, além das alternativas, além da div, né, contendo aí a classe resposta, eu também vou ter uma tag, né, de imagem. Tudo bem? Vou dar um Ctrl C aqui, que agora todas as perguntas, né, vai ter essa div de imagem, mgclass e mgclass. Muito bom, pessoal. Bom, então, de novo, né, olha só como que a gente aplica, né, a ideia do DOM. Eu tenho 3 imagens com a class imagem. Quando eu tiver na primeira pergunta, o index, né, dessa imagem para o DOM vale 0. Depois, quando eu tiver na segunda pergunta, o index vale 1, né? Quando eu tiver na terceira pergunta, vale 2. E assim sucessivamente, certo? Então, aqui na minha função verifica, né? Eu vou criar uma lógica que vai alterar, né, essa imagem aí de forma dinâmica, tá? Como que a gente vai fazer, então? Vamos pegar aqui, ó, mais um, né, document.getElementByClassName, imagem, certo? Estou manipulando a imagem. Para eu trocar a imagem, né, do componente img, eu tenho que usar essa propriedade CRC, né, que é o source da imagem. Tudo bem? Vamos lá. Vamos colocar o nome do arquivo aqui. Acertou o ponto .jpg. Ok? Ah, faltou uma coisinha aqui, né, Brasa? Ele pode encontrar mais do que um elemento com a class imagem. Então, preciso colocar aqui o index. Fonte pergunta. Ok? Muito bom. Pessoal,
Agora aqui eu vou dar um Ctrl C. Isso é quando o cara acertar, né? E quando o cara errar? Tá dentro desse else aqui a lógica, né? Quando o cara errar. Tudo bem? Vou dar aqui um Ctrl V. Vou colocar aqui no nome do arquivo o errou, né? Tem aquele meme lá do Faustão. Errou! Ok? Vamos lá. Não sei se está salvando automático, né? Vamos testar isso daqui. Ok, né? Ele vai pedir o meu nome. Vou colocar aqui, Brasa. Dá um ok. Olha lá, ó. Cada pergunta agora vai ter uma imagem, né, pessoal? Olha lá, por enquanto a imagem ela não tem nenhuma fonte, né? Por isso que está vazio aqui, tá? Vamos acertar a primeira. Olha lá, ó. Olha que bonitinho, né? Apareceu aqui uma imagem de acerto, tá? Vamos errar agora a segunda. Olha lá, resposta incorreta. Vamos acertar a terceira. E vou clicar em enviar. Olha aí, ó. Tudo isso daqui, pessoal, né? Via JavaScript, via os métodos DOM, né? Que vocês aprenderam. Certo, galerinha? Então, o código-fonte está aqui, né? Caso vocês tenham aí, né, computador em casa, vocês podem testar, ok? Eu dividi a aula em duas etapas, né? Primeiramente para estilização, para criação do HTML, e hoje a gente viu o JavaScript, ok? Então, é isso, tá, pessoal? A gente criou aí um quiz, né? Bastante aí interativo com o usuário, né? Bastante dinâmico, utilizando para isso, né, das funções do JavaScript e dos métodos do Doom, né, que a gente aprendeu aí em outras aulas. Beleza? Então, aquele abraço, turma.